Meditação de hoje com o tema Uma nova visão do mundo. Somos muitas vezes tomados de surpresa pelos problemas e dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, da quais nos traz grandes dores ao nosso coração. Muitas vezes acometido de uma enfermidade que não esperávamos, que gozávamos de plena felicidade, alegria e saúde em meio aos nossos entes queridos. E de repente, chega para nós aquela notícia que nos traz sofrimento, tristeza, decepção. Pois achávamos que a nossa vida de verdadeiro cristianismo, por sermos fiéis a Deus em todos os aspectos, jamais teríamos que enfrentar uma situação pela qual muitas vezes ela tem terminado de forma trágica e através de uma morte, de uma maneira terminal. Gostaria de avaliar com você o que a palavra de Deus nos diz lá em João, no capítulo 9, do 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Começo agora a me perguntar, começo eu mesmo agora a me questionar, trazendo para vocês essa mensagem através da palavra de Deus em forma de meditação, pensando o quanto Deus tem me colocado diante de privilégios, pois sou uma pessoa saudável, sou uma pessoa perfeita, posso me considerar uma pessoa sem doença e posso me considerar uma pessoa que tenho recebido de Deus bênçãos da qual não sou merecedor. Quando penso nisso, começo a refletir em algumas histórias que conheci, da qual posso compartilhar e contar para você dos resultados maravilhosos de pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu, mas em situações muitas vezes bem mais difíceis. Sempre tem motivos para ser agradecido e sempre tem motivos para louvar a Deus por tudo e por todas as coisas. Certa vez passando, coloquei uma moeda na mão de um mendigo cego que estava parado exatamente na calçada movimentada de uma rua em um comércio. Após colocar aquelas moedas, comecei a olhar com um olhar de tristeza, porque percebi que a deficiência daquele homem era uma deficiência de nascença, e ali estava mendigando algo para que pudesse sobreviver. Talvez até mesmo pedindo, porque não perguntei, mas quem sabe até para manter uma própria família. E ali nesta rua movimentada, afastei-me um pouco e comecei a observá-lo por alguns momentos, e não demorou muito, para minha surpresa, o homem começou agora a cantar. E não se conformou, porque era uma rua muito agitada e tinha muitas pessoas que ali passavam, e agora ele começa cada vez mais a alterar a sua voz, para que as pessoas pudessem ouvir a melodia da qual ele cantava, e cantava demonstrando na sua face, mesmo não tendo a visão, não podendo ver toda aquela agitação e movimento que as pessoas que ali estavam, mas o seu rosto transmitia orgulho pela música que ele cantava. Não fui apenas eu que fui tomado de surpresas, mas todos que ali tínhamos, naquele momento, passado e contemplado a situação daquele homem, pois todos que ali passavam junto comigo, esses sim tinham motivos para cantar, pois eu estava presenciando alguém que era cego, mas que louvava e era agradecido
por tudo que ele recebia. Mas percebi que em meio àquela agitação, em meio aos movimentos frenéticos que as pessoas fazem, correndo no seu dia a dia, buscando o seu pão de cada dia, sem dar atenção muitas vezes pelo que está acontecendo ao seu redor, unicamente aquele homem cantava. As outras pessoas simplesmente passavam de um lado para outro, mas não expressavam nenhum tipo de gratidão ou alegria. Sua voz rouca soava, deslocada no meio da agitação daquelas lojas. Era como um pequeno pardal que encontra exatamente seu lugar numa fábrica barulhenta. Depois de ouvi-los por alguns momentos, estudar sua postura, contemplar a sua expressão de rosto, ver que ele estava feliz e alegre, estava orgulhoso, me aproximei e conversei com ele e cheguei a uma conclusão inesperada. Ele não cantava por desespero, nem por ignorância da gravidade de sua situação, mas porque estava em paz com ela. A fé é o pássaro que cantarola mesmo quando ainda está escuro. Embora aquele homem não tivesse a sua visão, era nitidamente perspicaz. E embora eu tivesse olhos que pudessem contemplar no seu rosto a sua alegria, foi ele, exatamente ele, que me concedeu, naquele dia, uma nova maneira de olhar, enxergar e ver o mundo. Por isso que compartilho com você essa história, para que você possa ver que mesmo diante de todos os problemas que você enfrente, mesmo diante de todas as situações lamentáveis que hoje você esteja enfrentando, tenha sempre no rosto, tenha sempre nos lábios um motivo de agradecimento a Deus, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque por muitas vezes tenho até dificuldade de aceitar a circunstância da minha vida, mas hoje, com essa história, concede-me fé para que eu possa te louvar e experimentar a paz mesmo quando não enxergar. Mas não enxergar não é porque sou cego, mas deixar de enxergar os problemas que estão à frente. Concede-me a tua visão, uma visão ampla deste mundo, para que eu não possa ver com os meus olhos, mas com os teus olhos, e nasça em mim a esperança. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.